A graça e a paz, amados, uma boa tarde. Quem está falando aqui é o seminarista Maurício. Estamos de volta com o programa Instituto Calvino. Este que é um patrocínio da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo. Ela que está na rua Xingu, número 12, lá embaixo, no Jardim Novo Campo Limpo. Também da Igreja Presbiteriana do Imbu, ela que está localizada na Rua Santa Catarina, número 715, no Jardim Silva, lá no alto. Falamos da parte de baixo do Jardim Novo Campo Limpo e da parte do alto do Jardim Silva. Deus abençoe a todos, uma boa tarde. Estamos transmitindo esse programa direto do estúdio da rádio Fonte e Vida 87.5 FM, site www.fonteevida.com.br, e-mail fonteevida@yahoo.com.br. Desculpa. Telefones 4203-4009, repetindo, 4203-4009. WhatsApp 940-46-8472, repetindo, 940-46-8472. O nosso programa é patrocínio das nossas igrejas, elas que são presididas pelo nosso pastor Simão No, por quem eu começo dando uma boa tarde, um abraço. Já estou com saudade do senhor, eu passei essa semana no seminário, não vi o senhor, espero vê-lo amanhã. Também eu quero cumprimentar os irmãos de uma forma geral. Irmão Charles, irmã Marinéia, o Fernando já me mandou uma mensagem, falou que está a caminho, daqui a pouco ele está chegando para fazer o programa. Eu já estou com saudade dele. Também cumprimentar o irmão Danilo, o irmão John Wesley, os irmãos Isaac e Agatha, que tudo indica se batizarão no final do ano. A sua mãe, Deise, esposa do Fernando, a irmã Maria Martins, o irmão Manuel, a irmã Delfina, a irmã Laurentina. Continuamos orando pela senhora e pela sua família, para que Deus venha curar o coração de vocês, a esperança. Também queremos mandar um abraço lá para a membresia da irmã Siloé. A irmã Siloé, não podemos esquecer o presbítero Antônio, que está fazendo falta nas nossas reuniões. A irmã Edith, o irmão Romário, a irmã Carolina. Também queremos cumprimentar os irmãos lá do Jardim Silvia, o irmão Delbrando, o evangelista, o nosso cantor, nosso músico, sua família, a esposa Vera, nossa líder da escola bíblica infantil. É ela que passa os conhecimentos de Cristo para nossas crianças. Você que tem criança pequena, ou seu filho, ou sob sua responsabilidade, acorda domingo um pouquinho mais cedo, vai lá, 9h30 da manhã, no Jardim Silvia, lá na Rua Santa Catarina. A irmã Vera tem curso de pedagogia, tem curso da APEC. Estamos nesse propósito de educar os pequenos no caminho do Senhor. A Bíblia fala que quando você educa o seu filho no caminho do Senhor, ele jamais vai se desviar, se esquecer. Traga o teu filho para a bênção de Deus, para ser uma ovelha do Senhor. Queremos
cumprimentar o irmão Manuel, a irmã Cibele, a irmã Késia, que nos deu uma grata surpresa no final de semana passado. A irmã Kelly, que não tem podido ir, mas nós estamos orando. O irmão Pedro, que também não tem podido ir, mas temos orado, temos buscado por ele também, sua família, suas filhas, Thaís, seu neto Pedro. Então, queremos cumprimentar na tarde de hoje todos os irmãos. O Fernando já está na rádio. Eu vou esperar ele entrar para dar continuidade, oração, palavra. Não, fica na paz, Fernando. Meus irmãos, eu prometi para os irmãos que ou esse final de semana ou no outro eu traria o estudo. O que acontece? Eu fui para o seminário e a vida de seminarista é terrível, porque chega no final de semana a gente tem que sair apressado, e eu por logística eu não pude trazer meu notebook onde eu aplico os estudos. Então a primeira aula está quase completa, falta pouca coisa. Semana que vem a gente já começa sem falta. Hoje eu vou trazer mais uma palavra referente ao tema. A gente vai meditar numa palavra que tem a ver com o período um pouquinho anterior ao período intertestamentário. O período intertestamentário, eu acredito que vai ser na segunda aula, porque a primeira aula eu estou falando da condição judaica, o que era ser judeu e todos os desdobramentos da época, a situação social, econômica, a situação religiosa. Eu estou trazendo isso, e a partir da segunda aula a gente vai falar do período interbíblico. Depois vamos entrar no período no tema de evangelhos sinóticos. Aí a gente dá uma palavrinha de Jesus sobre quem é Jesus, o Jesus da época, o Jesus que cumpriu o ministério dele, em que contexto ele foi criado, em que contexto ele foi educado, em que contexto ele viveu, em que contexto ele pregou o seu evangelho, ele instaurou o reino de Deus, e a partir daí a gente faz os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, e voltamos no final completando com a pessoa de Cristo, Jesus, não mais o profeta, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo glorificado, aquele que virá buscar-nos entre as nuvens, que virá um dia cumprir o dia do Senhor. Quando Jesus vier resgatar a sua igreja, só irá restar o cumprimento da ira de Deus, a ira de Deus contra os homens e mulheres que resolveram não acatar a Deus, que resolveram não obedecer a Deus, que resolveram não se render ao Senhor. Então nós vamos falar sobre isso nesse estudo. Paz, Fernando. Deus abençoe. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Você quer orar agora ou quer orar no final? Agora? Então tá bom, por favor. Gasta a unção aí. Graças e paz a todos os ouvintes. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor. E curve sua cabeça, por gentileza. Vamos estar falando com Deus. Estou muito feliz de estar aqui de novo, revendo meu irmão Maurício. Amém. Vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por todas as tuas bênçãos e também pelas lutas, pelas provações, pelas tribulações, pois nós sabemos que em todos os momentos o Senhor continua sendo Deus. Deus, queremos te rogar, Senhor, visita todos os ouvintes, primeiramente com salvação e segundo a tua vontade, que tu possas operar segundo o teu beneplácito, segundo o teu querer, segundo a tua soberania, segundo a tua vontade, ó Pai, curas, milagres, prodígios, tu possas abrir portas de emprego e que o conhecimento da tua palavra possa enriquecer cada um dos ouvintes, os irmãos, as pessoas que moram aqui adjacentes a este bairro, que possam estar indo ali na igreja, ou mesmo ouvintes próximo ao Jardim Silvia, que possam ser alcançados também. Deus, abençoa todos os ouvintes, abençoa, Senhor, meu irmão evangelista Maurício, que está aqui ensinando a tua palavra, continua derramando a tua graça, abençoa nosso pastor Simão, que é quem nos passa as coordenadas e é o diretor dessa programação. Abençoa, Senhor, nossa irmã também que está na sonoplastia, nossa irmã Ana. Abençoa a todos, ó Pai, é o que eu humildemente suplico e te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Fernando, deixa eu te falar uma coisa, eu já me justifiquei com a nossa audiência, eu ainda não trouxe o estudo, mas semana que vem já a gente começa, tá bom? Uma outra coisa, eu quero ler uma palavra que está no livro de Esdras. Por quê? Porque Esdras foi o último grande legislador de Israel antes de Jesus. Esdras era da linhagem direta de Arão. Esdras, no seu livro, ele mesmo fala que ele tinha amor pela lei de Deus. Ele era um escriba dedicado. Tudo indica que, se não foi Esdras, foi alguma equipe ou coordenada, ou comandada, ou iniciada por ele, quem estabeleceu o saltério. Esdras foi quem reorganizou toda a lei hebraica, toda a literatura hebraica depois do exílio. E Esdras é uma figura importante para que Israel continuasse nos caminhos do Senhor. Ele não era o Salvador, mas ele agiu com propostas do Salvador. E eu quero ler aqui no capítulo 8, verso 21 a 23. O que acontece? Essa palavra aqui, Israel já estava há aproximadamente 70 anos preso na Babilônia, cativo. A região de Israel, Jerusalém, tinha sido abandonada, a cidade estava destruída, o templo destruído, os muros destruídos, o povo estava sem a cultura, sem a religião, sem produzir, passando fome, miséria cultural, miséria social, miséria econômica. E de repente Deus levanta os reis da Babilônia, Xerxes, Artaxerxes, Dário e principalmente Ciro. Quando o Medo-Persa Ciro assume o reinado da Babilônia, um dos primeiros atos dele é mandar que os israelitas voltassem, fez um decreto mandando que os israelitas voltassem para sua terra e edificassem o templo da casa de Deus, sob custas dele, do reinado. Autorizou os israelitas a pedirem doações para os moradores da Babilônia, ouro, prata, pedras preciosas,
e outras coisas mais, devolveu os utensílios, retirados do templo do Senhor por Nabucodonosor, e envia gente capacitada, que é o caso de Esdras, e envia Zorobabel, seu primo Jesua, para voltarem para edificar a casa do Senhor. Então, Israel começa a receber as benesses da sua consagração a Deus na Babilônia, distante da terra. E Esdras faz, quando Esdras está para levantar a viagem, ele faz esse trecho aqui, eu quero ler. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós. Para 8:21. 8:21? É. Para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras dando exemplo do que é confiar em Deus. Se nós olharmos para Jesus, a Bíblia fala que Jesus já era eterno com o Pai em glória. Jesus se despiu de sua glória, abandonou as habitações celestes, se fez carne, porque ele confiava no seu Deus e seu Pai. Jesus veio nos ensinar a confiar em Deus, nosso Pai. A mesma palavra que Esdras cumpriu com essa ordenança de dar testemunho do Deus a quem ele servia, do Deus a quem ele pertencia, ele e todo Israel, Jesus também deu. E nós temos que dar também, Fernando. O crente, ele não pode ficar indeciso quanto às coisas que o Senhor já garantiu para nós. O Senhor nos garantiu que nós somos possessão sua. Fernando, se você prender alguma coisa na tua mão, alguém vai poder te arrancar? Difícil. Te tomar? Difícil. Tá entendendo? Se você guardar alguma coisa no coração, alguém vai poder te tirar? Se você colocar um pensamento na tua mente, alguém vai conseguir passar um vento e limpar ele? Muito mais é o Senhor, que tem tudo sob o seu controle. Aqui a palavra fala, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Não é só a boa mão do nosso Deus, é o amor, é a misericórdia, é a graça, é a boa vontade, é a eternidade, é a soberania suprema do nosso Deus. É toda a sua capacidade. É sobre todos nós que o buscamos. Lá embaixo fala, mais na frente, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Fernando, um pouco antes de você chegar, eu estava falando que
que Jesus tem um dia marcado para vir buscar os que são seus. Quando Jesus tomar a sua igreja para si, para que nós possamos ir habitar em glória com Ele, só vai sobrar uma coisa para quem ficar aqui: a ira de Deus. E em todos esses 5.000 anos de história dos judeus, aproximadamente 10.000 anos de história da civilização, e alguns falam milhões de anos sem catalogação, Deus nunca exerceu sua ira. Parcialmente, em algumas circunstâncias, ele exerceu ira com alguns grupos, com algumas situações, com algumas nações, com algumas pessoas. Mas nunca executou uma ira completa com todos os habitantes da Terra. Em nenhum momento o planeta Terra, nem mesmo na época do dilúvio, porque na época do dilúvio você tinha Noé na sua arca boiando por cima do dilúvio. Mas em nenhuma época, como no dia da ira do Senhor, nós não teremos nenhum crente na face da terra. Porque todos eles, os crentes verdadeiros, estarão com o Senhor. Não haverá ninguém para interceder pelas pessoas. Apenas o furor do Deus que foi ultrajado por séculos e séculos e séculos. Terrível, hein? Quando Esdras fez esse jejum e essa oração e essa confissão perante os homens, Esdras estava falando que o Deus que ele confia, o Deus a quem ele pertencia, o Deus que guardaria a sua viagem, o Deus que iria propiciar o retorno do seu povo, a reconstrução do seu templo, a retomada da cultura judaica e o preparo do Messias que viria e veio. Se você lê os salmos que Esdras ajudou ou compilou sozinho, você vê o Messias patenteado ali. O Salvador só não dá o número do sapato dele, Fernando. O número do sapato e o nome. Que o nome já tinha sido dito por Isaías. O resto dá tudo. Como ele vai morrer, o que ele vai fazer, o que farão com ele, como será a sua mensagem, como será o seu amor. Então, esse Esdras, linhagem sacerdotal pura, se você pegar no capítulo 1, fala da linhagem dele. Capítulo 1 não, acho que é capítulo 7, eu estava lendo capítulo 4. Capítulo 4. Fala da linhagem, diz todos os ascendentes de Esdras até Arão. Aqui, capítulo 7, é o que eu falei. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, todos estes sacerdotes, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias,
filho de Meraiote, sacerdotes e sumos sacerdotes. Todos esses homens entraram no Santo do Santo, viram o local onde Deus repousava o seu espírito em cima da arca. Porque tanto na tenda do encontro quanto no templo de Salomão, Deus falou que ele faria ali a habitação eterna do seu nome. Que ele viria e repousaria o seu espírito sobre a arca entre os anjos. Esses homens viram. Filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Elazar, filho de Arão. Arão é o homem que Deus mandou ele colocar a vara entre as outras varas. A vara dele floresceu e deu fruto, deu amêndoas. Era Deus, através da natureza, agindo através de um pedaço de madeira seca, de um galho de árvore seca, demonstrando quem era o seu escolhido. Esse mesmo Esdras foi separado no cativeiro para trazer Israel de volta para o Senhor. Nós vamos falar tudo isso nesse estudo, Fernando. Então, Fernando, esse Esdras que confiou no Senhor, que apregoou a ira de Deus, essa ira será contra todos os que o abandonam. Aí você vai em Mateus 28, onde Jesus fala que quem crer e confessar, que seja batizado. Quem não crer, será condenado. Já está condenado. Não é nem será, já está. Quando a gente manifesta a nossa incredulidade, quando nós cuspimos, porque é isso que nós fazemos, Fernando. Quando a gente rejeita Jesus, a gente está cuspindo na cara dele. A condenação já começa ali, né? Aquele cuspe é a nossa condenação. Aquela negação, eu não quero nada com Jesus, eu não acredito. Às vezes não fala com a boca, mas o coração fica cheio daquele betume, daquela coisa terrível da incredulidade. A incredulidade é como se fosse chumbo. Chumbo amarrado nos pés de alguém que está se afogando. Vai levar para o fundo, vai matar, vai tirar da presença de Deus. Vai tirar de participar da eternidade com o Senhor. Você deixa de ser criatura de Deus para ser inimigo de Deus. Você pode ser inimigo de qualquer ente na face da terra, Fernando. Só que não pode ser inimigo de Deus. Porque de qualquer situação na face da terra, você tem escape. A mente humana dá capacidade para você escapar. A misericórdia de Deus te preserva. Eliseu pediu para ficar invisível. Ficou. Eliseu pediu para que os seus inimigos fossem cegados. Foram cegados. Ele transportou eles de um local para outro até o meio de Jerusalém. Entregou eles de bandeja para o rei. O rei ainda perguntou: o que eu faço com eles? Alimenta eles e manda embora. Despede. Tenha misericórdia daqueles que Deus te entregou na mão. O rei executou a misericórdia. Deus executa a misericórdia conosco, Fernando. Com todos os homens, com todas as mulheres. Sem exceção.
Ele não olha se a pessoa é dele ou não. Ele continua oferecendo misericórdia. Até que a pessoa chega no limite. Como ele falou para Abraão. A tua descendência só vai voltar para essa terra prometida quando a impiedade dos cananeus, dos moradores daquela terra, ultrapassarem os limites. Com esta geração, que é a nossa, talvez a próxima, vai ser a mesma coisa. Enquanto a iniquidade deles, enquanto a maldade deles, enquanto a desobediência deles não extrapolar os limites do suportável por Deus, Deus não vai agir, Fernando. É imbecilidade, Fernando, o ser humano, seja ele pregador ou não, querer adivinhar quando Jesus vai voltar. Deus estabeleceu um nível de maldade para que ele haja. Enquanto aquele nível não transbordar, Fernando, Jesus Cristo não virá. A nossa obrigação é guardar a nossa coroa. É guardar aquilo que ele já fez em nós. A restauração. Eu tenho falado, Fernando, Jesus veio pela promessa para arrependimento, salvação, ressurreição física de mortos e glória eterna, ou eternidade em glória, como preferir. Enquanto houver tempo de arrependimento, é o que nós temos que executar. Eu convido você que ainda não se arrependeu e não confessou Jesus, a fazer urgentemente, porque pode ser que o limite da maldade esteja chegando no fim. E a hora que esse limite passar, os limites estabelecidos por Deus, porque vai passar. Aonde você vai, você vê maldade, você vê todo tipo de terror. Apenas em Jesus você consegue a salvação, a cura, o arrependimento, o refrigério. Deus abençoe. Amém. Esqueci de passar o hino para a irmã tocar. O senhor quer passar os endereços e o número para os irmãos pedir oração? Enquanto isso, eu peço para o louvor. O endereço do quê? Da igreja? Da igreja? Os horários de culto? Tá. Os horários de culto eu não passei. Meus irmãos, eu já passei os horários, os endereços, mas vou passar de novo. Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo. Rua Xingu, número 12. Jardim Novo Campo Limpo. Lá embaixo no Jardim Novo Campo Limpo. É fácil. Fica em frente a uma pracinha. Tá bom? Outra coisa. Igreja Presbiteriana do Imbu. Rua Santa Catarina, número 715. Lá no alto do Jardim Silvia. Bem no alto do Jardim Silvia. Naquela vista fantástica que a gente tem da BR, da entrada de Imbu. Os nossos cultos são Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. Nós não estamos ainda com a escola bíblica dominical, nem adulto, nem infantil, mas estamos buscando no Senhor uma direção. Igreja do Jardim Silvia, Rua Santa Catarina, número 715. Os cultos são aos domingos às 11 da manhã. Às 9h30 da manhã, nós já temos a Escola Bíblica Dominical Infantil, coordenada pela irmã Vera, auxiliada pela irmã Kelly. A irmã Vera tem curso de formação em pedagogia. A irmã Vera tem curso da PEC, a irmã Vera é capacitada, a irmã Vera tem chamado, a irmã Vera tem amor por educar as crianças. Aproveite
aproveite, leve a sua criança. Você que é do Imbu, faça um esforço, faça uma programação para levar a tua criança lá na igreja, para que a gente possa passar os conhecimentos do Senhor. Amém? Contamos com a participação dos irmãos. O Fernando já vai dar prosseguimento na programação. Eu acho que com a chuva forte deu algum tilt no fundo musical. Fica na paz. Deu até uma piscada aí, os irmãos estão acompanhando pela live. Tá chovendo bem forte aqui, relampejou, mas Deus está no controle, né? Amém. Dá para ouvir louvor agora? Tá vendo ainda, né? Irmão Danilo e Hilary Constantino pede oração pela área espiritual e para Deus abrir porta de trabalho. Evangelista Mauro, do Embu-Guaçu, pede uma palavra. Irmão, nós não temos o hábito de abrir a Bíblia sem tirar a palavra, como se diz, revelada, porque a Bíblia toda é revelada, né? Uhum. E assim, o nosso evangelista aqui já pregou, ensinou aqui Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, verso 21 a 23. Isso. Medita nessa palavra, irmão. É um oficial de Deus, um escriba, um sacerdote, confessando e praticando a confiança em Deus. A gente, em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que submeter o Senhor e confiar nele, sabendo que o Senhor não é incapaz de falhar. Deus, ele se move pelo propósito que ele se propõe. Então, Deus se move pelas suas capacidades que são inalcançáveis por nós, tá bom? O irmão se firma nessa palavra. Esdras 8, Esdras fica no Antigo Testamento, um pouquinho antes do livro de Jó. Esdras capítulo 8, versos de 21 a 23. Medita nisso que o irmão vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Romário. Ele voltou de viagem já, graças a Deus voltou bem. Mas ele acompanhava a nossa programação lá no norte, lá eu ouvia. Amém. Se estiver ouvindo, um abraço para o irmão, sua esposa Carolina. A irmã Delfina sempre nos escuta, um abraço para a irmã também. Irmã Maria Martins também sempre ouvindo. O pastor aqui colocou uma curtida, aquela curtida do coraçãozinho, quando a pessoa está com Covid. Deus abençoe o pastor Simão, o irmão Siloé, todos os irmãos da igreja ali. Amém. Nós vamos estar orando, irmão Danilo, no final do programa. Se mais irmãos tiverem pedido de oração... É o nosso Danilo? Não, acho que é outro. Estaremos orando também. Conseguiu achar o louvor, irmã? Conseguiu? Vamos ouvir o louvor e logo após já oramos para o final. Seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia.
Passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço voz celestiais, todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Vem me buscar. Graças a Deus por esse louvor e por tudo que temos ouvido, a palavra de Deus. Nós já estaremos orando para as pessoas pedirem oração e para que Deus continue abençoando todos os ouvintes. E já chegamos no final, né? Que Deus em Cristo abençoe grandemente todos os irmãos e peço oração por mim também, minha família. E também lembrando, orar pela minha tia Neide, que sempre acompanha a rádio, para Deus salvar seus filhos. Exatamente. Fernando, antes da gente fazer a oração, eu queria fazer um adendozinho. A gente está com tempo. Uhum. Meus irmãos, as duas principais disciplinas que a gente pode executar perante Deus é leitura da palavra. Quando a gente lê a palavra, Deus está falando conosco. Não existe visitação do Espírito Santo, não existe alguns que creem em profecia, não existe nenhuma ferramenta melhor para que Deus fale conosco. Ele dedicou milhares de anos, ele usou inúmeros homens e mulheres, ele usou muito sangue de mártir
para que essa Bíblia, seja qual for o modelo que você tem, essa Bíblia evangélica, chegasse até nós. A profecia de Deus está totalmente aqui dentro. Tudo que a gente precisa para a nossa vida presente e para obtermos a salvação eterna está aqui dentro. Fernando, quando eu trabalhava no banco, eu quero dar um leve testemunho. Eu evangelizei um homem que administrava na época 9 bilhões de dólares de fundo com a Bíblia, e mostrei para ele que aqui dentro tinha administradores de fundos. O homem ficou assim, um homem que movimentava no seu dia a dia 9 bilhões de dólares. Eu nem sei quanto é isso de dinheiro. Está entendendo? Por quê? O conhecimento da palavra de Deus é a melhor ferramenta. E a segunda disciplina é o momento que a gente fala com Deus, através da oração. Se você no seu dia, você tirar 4 a 5 capítulos para ler e 10, 15 minutos de oração, você completou o básico com Deus, meu irmão. Daí a palavra de Deus vai vivendo em você e você vai praticando as boas obras. Não queira criar um super projeto onde Deus estabeleceu por simplicidade, tá bom? Vamos orar. Eu também, Fernando, quero orar pela minha tia Rosa, que eu acredito que deva estar ouvindo o rádio, pela minha namorada, a Fátima, e pelo meu primo Roberto, que ainda está procurando emprego, entendeu? Mais um, né? Tá bom? Quero orar pelo Danilo e a Hilary Constantino, que fizeram um pedido de oração pela área espiritual e para portas de trabalho. Ou seja, você, meu primo, o Danilo e a Hilary, mesmo problema, porta de trabalho. Chega um determinado momento, Fernando, que Deus tem que colocar a mão, como fez com Esdras. E eu quero orar pelo evangelista Mauro, de Embu-Guaçu, para que essa palavra que nós lemos, indicamos para ele, que ela vire um turbilhão dentro dele, que gere a confiança necessária que só a palavra pode dar, tá bom? Amém. É essa a nossa oração. Vamos curvar nossa cabeça e apresentar para Deus. Senhor, graças te damos, meu Pai, pelo dia de hoje, por essa oportunidade, por estarmos aqui falando de Ti, apresentando o pouco que sabemos do Teu reino, Senhor. Senhor, o Teu reino tem que brilhar no coração e mente dos homens. A pessoa de Jesus Cristo tem que ser íntima dos homens e mulheres da terra, Senhor. Só assim eles poderão estar salvos, resgatados, arrependidos e prontos para passar a eternidade contigo. Senhor, apresentamos vários nomes: a tia Neide, a tia Rosa, a Fátima, o Danilo, a Hilary, o Mauro, o Roberto, a família do Fernando, a Deise, o Isaac, o John, a Ágata. O meu estudo, Senhor, me ajuda. Está começando mais um semestre, Senhor. Eu preciso de Ti. Preciso de Ti me orientando, me ajudando, me capacitando naquele seminário, Senhor. As nossas congregações, Senhor, tanto as nossas quanto as dos outros irmãos, Senhor. Preciso da visitação da Tua palavra. A Tua profecia tem que ser lida e entendida para que o Teu povo se torne mais santo, se torne mais consagrado, se torne detentor do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos por essa casa, por essa rádio. Agradecemos por essa rádio abrir as portas para nós. Ajuda a Ana, Senhor, capacita ela
nesse auxílio que ela faz conosco. Dá graça a Sara, que já está implantada em outra cidade, Senhor. Abençoa, Senhor, as congregações. Abençoa, Senhor, os comandantes da nossa nação, o presidente Jair Bolsonaro, Senhor. Põe no coração dele a necessidade de se submeter a Ti, Senhor. Ajuda no governo, na família. Ajuda, Senhor, no dia a dia. Ajuda no combate à corrupção, Senhor. Pega os governantes do país e alinha eles contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Fernando. Desde já despedimos os irmãos e, querendo Deus, até o próximo sábado, às 14 horas. Peço perdão mais uma vez pelo meu atraso. Tá perdoado, Fernando. É raro, mas acontece sempre, né? Raro, mas acontece sempre. Tá bom. Deus abençoe todos os irmãos. Edinho Silvia. Você tá devolvendo. Ó, o Fernando tá devolvendo o livro. Temos testemunhas. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fica na paz. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue